Ah, com certeza, Glaucia, com certeza. O torcedor do Corinthians agora, ele olha o campeonato de outra maneira. No começo do campeonato ele olhava com muita preocupação, achando que o Corinthians ia ser rebaixado. Mas agora, com essas contratações que foram feitas durante... Então, para a gente ver como esse time do Corinthians muda. É outro time. O padrão é outro. O patamar é outro. Não é aquele patamar do primeiro turno. Não é aquele patamar do início do campeonato, quando o time, que nem o Pascoal falou, e eu concordo com ele, a gente assistia os jogos na marra. Na marra. A gente assistia por dever ofício. Mas não era prazeroso. Hoje é. Você viu o time jogar contra o Palmeiras, deu prazer. Você viu a reação do Corinthians hoje contra o Bragantino, deu prazer. E vai dar prazer para assistir os próximos jogos, porque esse time agora é um time competitivo, é um time forte, é um time de acordo com as tradições. De qualquer jeito, não era um time à altura do Corinthians, agora é. Com seus 47 pontos. Na sequência, o Palmeiras com 38, Fortaleza com 36, Flamengo com 35. Aí na sequência, o Red Bull Bragantino e o Corinthians com 34, é o que nós dizíamos, né? Talvez em termos de classificação não tenham saído tão satisfeitos os dois times, poderiam dar um salto aí, entrar nesse G4, pelo menos dormir no G4. Mas na sequência, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Lembrando que a gente tem esse grande jogo aí em andamento, ó, Galo e Inter. Acho que temos a outra parte da tabela. A gente, 11º Cuiabá, depois na sequência Ceará, América Mineiro, São Paulo, Juventude e Santos. E a turma ali do desespero, ó, Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense. É claro, Pascoal, que agora o Corinthians já olha para outro lado da tabela e já fala em vaga de Libertadores. E sem a gente já pensar naquele possível G9, né, que pode abrir ainda, que vai ser uma novidade aí nesse Brasileirão, mas o Sormani falou, o torcedor ficava pensando em rebaixamento e era esse o assunto mesmo, esse Corinthians vai brigar para não cair. Agora não, agora já se trabalha com vaga de Libertadores e tá ali no bolo. A percepção da torcida do Corinthians era a seguinte, se o time não cair, tá bom, né? Eu imaginava sempre o Corinthians, sempre disse isso, entre o 8º e o 10º lugar. Acho que o Corinthians se enquadrava exatamente nesse posicionamento, entre o 8º e o 10º lugar. Esse time tem potencial para brigar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso é necessário, sabe por quê? Porque vai direto para a fase de grupos da Libertadores. E isso custa dinheiro, isso vale dinheiro, isso vale realmente muito para o Corinthians. Primeiro, ser 4º colocado no campeonato, a cota, aquela cota que é distribuída por classificação, é maior para o time do Corinthians. Ir direto para a Libertadores da América aumenta o valor da cota do Corinthians e $1 bilhão por jogo em casa, que paga a Confederação Sul-Americana de Futebol. Então o Corinthians está visando esse dinheiro. O Corinthians percebeu que a roda do futebol precisava girar. E essa roda só é Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E quando o momento melhora, tudo melhora, né, Pascoal? Se a gente pegar... Oi, diga lá, Sormani, pode completar. Não, só para lembrar que antes desses reforços do Corinthians terem chegado, o Corinthians estava na 12ª colocação. Ele tinha 18 pontos conquistados em 15 partidas. Como agora tem 23, certo? 18 com 15 com 8 dá 23, então naquele momento o Corinthians era o 12º colocado, né? Mas só para a gente pontuar, né? Para ver como o Corinthians muda, como ele melhora, como ele cresce de produção quando ele traz esse jogador. Também estão em outras competições, né? Então podem conquistar essa vaga de Libertadores de outra forma. O Fortaleza também tropeçou na rodada, enfim, muitas coisas que também acabam ajudando o Corinthians nessa nova perspectiva de campeonato. Uma coisa só que o Corinthians tem 2 jogos a mais que os outros, né? Sim. Com a rodada de hoje, o Corinthians tem 2 jogos a mais. Mas isso aí não significa pontos. O Bragantino está na final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. É uma grande competição e um grande motivo até de ânimo para a cidade de Bragança Paulista e para os investimentos do Red Bull Bragantino. E vejo o Corinthians nesse instante com todas essas perspectivas que a gente disse aqui. Além disso, o torcedor vai voltar ao estádio. Imagina como é que vai estar o torcedor do Corinthians. Bonita que deu o lateral esquerdo. Ele pegou bem na bola, ela bate ainda no joelho do Gabriel Pereira, na trajetória, e sai do Cássio para o gol, para fazer o primeiro gol da equipe do Bragantino. O segundo gol é aquele gol que você fica ali. Demorou um pouquinho para o VAR encontrar, né?
3 minutos ali para ver o que aconteceu, porque as linhas estavam muito ajustadas mesmo. E depois, na linha, a gente vê que o Fagner está realmente numa situação dando condição de jogo para o jogador do Bragantino. E aí vem a recuperação do Corinthians. Aí é que é legal. Sabe por quê? Porque aquele Corinthians, no início do campeonato, não teria essa capacidade de reorganização. Foi botar o Gustavo Mosquito, até o Luan entrou na partida de hoje, e aí o Mosquito faz o primeiro gol. Que golaço fez o Corinthians, hein? Até depois assunto pra gente comentar aqui, Pascoal, porque nós falávamos sobre isso, né? Sobre o Mosquito, como ele era o destaque antes, e depois esses reforços já deram um protagonismo um pouco diferente pra ele. Assunto pra gente discutir já já. Calma, acabou fazendo um golaço pro time do Corinthians. O Mosquito, rapaz... O Mosquito é um caso a ser analisado. Era isso que eu queria falar contigo, o Pascoal, que falei até segura um pouquinho. Não sei se é coisa de comentarista, mas a gente acompanhava a partida aqui antes de iniciar o Sport Center e você falou do Mosquito, antes dele entrar, inclusive. Você falou, olha, vê como é o futebol, perdeu espaço e tal. E o Mosquito vai lá, entra, faz gol. Normal. Normal. Sabe por quê, Gláucia? Quando você tem um jogador como o William aberto do lado do campo, quando você tem um jogador como Roger Guedes como referência, como você tem os jogadores que entraram no time do Corinthians, esses 4 reforços, ele não tem a mesma qualidade técnica desses jogadores. Então, o que vai sobrar para ele? Uma missão dele. Essa vinha sendo a missão dele nos 90 minutos. Ele vai ter 30, vai ter 20, vai ter 25, vai ter 10 minutos. E nos minutos que ele esteve em campo, ele tentou ajudar o Corinthians. Ele começou aberto pelo lado do campo, né? E aí ele entrou no lugar do William. Depois o Gabriel Pereira saiu. E aí ele veio pro lado direito, onde acontece o gol do Corinthians, numa bola espirrada dentro da grande área. E eu fiquei até na dúvida se foi pênalti ou não, no lance anterior. Porque eu acho que o zagueiro faz pênalti no jogador do Corinthians no lance anterior. Mas a bola sobra para o Mosquito e ele acaba fazendo o gol do Corinthians, empatando a partida. O jogo foi muito legal, né? Muito legal. A gente já viu os jogos do Corinthians, nossa Senhora, Jesus! A gente viu o jogo do Corinthians nesse início de Campeonato Brasileiro, que você falava assim, tem certeza que vai... Eu mesmo perguntava para mim, você tem certeza que quando chega no ataque, enquanto que o Corinthians, que tem formatos diferentes. Hoje, começou com mais posse de bola, pressionando o toque de bola com 20 minutos para fazer os gols. Teve muitas finalizações. E aí o goleiro foi o personagem, o goleiro do Bragantino, fazendo muitas defesas. Depois o Corinthians volta no segundo tempo com o chamado jogo reativo. Recua suas linhas, dá espaço para o Bragantino e ele fica com espaço do contra-ataque. Não faz o gol. E aí o Bragantino faz os 2. E o Corinthians tem que retomar as ações da partida para empatar o jogo. Jogo muito interessante. Tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto tático e principalmente no poder de reação do Corinthians, que eu acho que isso aí mostrou muito para o torcedor. O torcedor do Corinthians se